Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo esta mensagem, você seja ricamente abençoado, abençoada por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Êxodo, capítulo 5 e o versículo 5. E lemos assim: Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Nós temos aqui o processo, o começo do processo de libertação de um povo que, depois de ter entrado no Egito, passado algumas gerações, agora eles se encontravam escravizados, mas havia uma promessa, tudo isso já tinha sido falado através dos profetas que aconteceria, e Deus, ele é aquele, quando ele fala, ele cumpre cabalmente, exatamente como ele fala. E aqui já começa o processo, porque Moisés já tinha saído do Egito, já tinha se casado, já tinha sido trabalhado, agora ele era um idoso, já pronto para a obra que o Senhor tinha separado ele. Então, o processo de libertação tinha começado. E muitas vezes nós não percebemos quando algum processo na nossa vida começa. Mas quando as coisas começam a tudo sair do lugar, parece sair do lugar, pode ser que seja o começo de algum processo, de algo novo na nossa vida. Moisés e Arão tinham ido propor a Faraó para libertar o povo ou teria consequências. Pensa em dois idosos, um de 80, um de 83 anos, tendo assim aquele topete de ir lá falar nada mais, nada menos do que com Faraó e dizendo: olha, você tem que deixar o povo ir, porque se o povo não sair, se não for do jeito que Deus mandou que fosse, você vai sofrer as consequências. E tudo aquilo causou uma agitação, né? Como? Um homem que estava fora do Egito há tanto tempo, Moisés, agora ele volta, se junta com Arão, o seu irmão, e começa a confrontar o Faraó, o soberano, o grande. Então, assim, havia uma agitação. Onde tem algo diferente, tem muita gente falando, tem uns entendendo, outros não entendendo, e aquele furdunço todo. Aí nesse capítulo, nesse versículo aqui, né, Faraó diz assim: o povo da terra já é muito, e vós vos distrais das suas tarefas. Então, com essa agitação toda, o povo não estava mais concentrado no que eles tinham que fazer, né, no trabalho braçal. Eles estavam é, é, querendo entender o que ia acontecer. Então, pensa, uma mulher conversando com a outra, naquela reunião, trazendo para os dias de hoje, uma mulher levando uma criança para a escola e conversando, você viu? Nossa, você. Então, assim, o povo não estava mais tão empenhado naquilo que estava fazendo. E Faraó falou assim: ó, o povo agora está distraído, olha só o que vocês fizeram. O foco do povo não é mais o trabalho, o foco do povo já não era mais o trabalho, mas era a liberdade. Aleluia! Desde que, agora eu vou fazer um paralelo, desde que Jesus foi gerado no ventre de Maria, se iniciou o processo de libertação da humanidade. Assim como quando Moisés e Arão chegaram ali conversando com o Faraó, e a conversa não tendo dado muito fruto, agora eles começam a confrontar, dizendo assim: olha, obedece, porque senão Deus está falando que vai ter consequência. Eles sabiam que eles mesmos não podiam ir contra Faraó, mas o Deus que mandou, ele disse: fala para eles que o eu sou mandou vocês irem lá. Então, a mesma coisa Jesus, desde que Jesus foi gerado no ventre de Maria, começou o processo da libertação total da humanidade. E da mesma forma, o burburinho, as conversas, uns que entendiam, outros que não entendiam, outros que procuravam entender. Jesus, ele, assim como Moisés e Arão, não foi pedir para Faraó: ó, o senhor quer deixar o povo sair? Não, era uma ordem de Deus: deixa o meu povo ir. Assim como Jesus, ele não foi pedir para o diabo para libertar o povo, ele exigiu, ele não deu escolha para Satanás.
Jesus deu escolha só para o homem decidir se queria, se quer ou não a liberdade. Faraó, ele não tinha escolha. Ele não tinha escolha. Ele tinha que deixar o povo sair. Satanás não teve escolha. Ele tinha que entregar, libertar a humanidade do poder da morte eterna. Jesus, desde a notícia da gestação, né, primeiro agitou o inferno, e depois que nasceu, agitou o palácio do rei, e depois que cresceu, agitou os líderes religiosos e o povo. Desde a notícia da gestação de Maria, Maria foi visitar Isabel. A Bíblia fala que quando Maria cumprimentou Isabel, a criança no ventre de Isabel, João Batista, né, sentiu, né, o aperto, sentiu que o rei estava na barriga de Maria, que Jesus estava na barriga de Maria. Então já houve toda uma movimentação. José ficou meio balançado ali, mas o anjo falou para ele: pode receber Maria. Então houve toda uma agitação. Aí depois que o menino nasceu, teve os 3 reis que foram lá visitar Jesus. Herodes falou: vai ver onde que o menino tá, que eu também quero adorar. E depois mandou matar todas as crianças. Então o palácio do rei, né, se agitou. Como vai vir um outro rei? Estava falando de um menino, filho de uma mulher, de um carpinteiro, mas agitou. E depois que Jesus cresceu, Jesus no templo, os líderes religiosos, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, Jesus estava sempre falando para eles, falando: é a nova aliança, acabou, vocês estão errados, mostrou a soberba deles, mostrou o erro deles. Então já houve uma agitação. Aqueles que entendem a nova aliança, assim como o povo lá no Egito, não estava mais preocupado com os tijolos, com as coisas que tinha que fazer, mas com a liberdade. Aqueles que entendem a nova aliança não está mais ocupado com a escravidão imposta pelo mundo, mas seu foco é a liberdade. O foco do povo de Deus é a liberdade, não é mais aquilo que o mundo nos impõe. Faraó impunha um serviço pesado, um serviço cansativo, um serviço humilhante para o povo. Mas agora chegou Moisés e Arão, dizendo: chegou o tempo da promessa se cumprir. Então o povo já não estava mais focado naquilo que estava sobre os seus ombros, mas eles estavam focados na liberdade. Está perto da promessa que Deus fez através de Jesus nos resgatar, levar a sua igreja, nos tirar desse sofrimento. Então a gente não deve mais estar preocupado com aquilo que o mundo nos impõe. O mundo tem imposto coisas para nos prender aqui, para que a gente não foque na salvação. Mas o texto que a gente leu hoje: vós vos distraís das suas tarefas, que nós estejamos distraídos sim daquilo que o mundo quer nos impor, mas que nós também, assim como Moisés, Arão e o povo, que nós possamos focar na liberdade, porque o processo já começou lá atrás. O processo no Egito começou muito antes de Moisés e Arão chegar, porque já havia promessa lá atrás. O processo começou muito antes de Jesus ser gerado no ventre de Maria, porque já havia promessa desde lá do ventre. O processo já começou. O mundo espiritual sempre esteve em polvorosa, tem épocas que mais, tem épocas que menos, mas sempre esteve preocupado. Então, que nós venhamos sim nos distrair da imposição do mundo sobre os nossos ombros e venhamos focar na liberdade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo, absolutamente tudo, que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.